Prefeito Salvaro assinou decreto com novas medidas restritivas. Intenção é evitar aumento de contágios do coronavírus. Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas. Primeira clínica auditiva pública do sul do estado começa a operar em breve. Prazo para pagamento do IPTU de Criciúma encerra no próximo dia 30. Projeto Heróis Usam Máscaras se espalha por todo o país. E ainda, os fatos que ganharam destaque durante a semana. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 26 de junho do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, uma boa tarde. O prefeito Salvaro assinou decreto com novas medidas restritivas. A intenção é evitar o aumento de contágios do coronavírus. A Prefeitura de Criciúma anunciou novas medidas restritivas, como enfrentamento à Covid-19. O decreto com as mudanças foi apresentado em entrevista coletiva nesta quinta-feira e publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do município. Segundo o prefeito, as medidas foram tomadas porque o número de casos de contaminados e internados por conta da doença teve aumento considerável no município nos últimos dias. Você vê que Criciúma é um município que está se saindo muito bem. Mas essa flexibilização não pode ser caracterizado como um relaxamento, e daqui a pouco você não dá mais conta. O número de pessoas internadas aumentou, isso é verdadeiro. Falta hoje, praticamente está faltando o sedativo, aquele medicamento. Para você entubar uma pessoa, você precisa ser tomado 3 tipos de medicamento, quase que não tem mais. E não é porque a prefeitura não compra, até porque isto não é da prefeitura, a responsabilidade é do governo federal, mas esses cuidados adotados através desse decreto, se cumprido na sua totalidade, a ciência diz que as pessoas serão menos contaminadas, portanto menos pessoas internadas e a economia sem ser afetada. Segundo o prefeito, as medidas foram construídas nos últimos dias em conjunto com entidades organizadas do município. Nós construímos um decreto ouvindo todos os setores produtivos da cidade. Segunda, terça, quarta, quinta, nós sentamos com eles, discutimos. Não foi um decreto feito com apenas os funcionários da prefeitura, foi ouvindo a ciência, foi baseado em estatística e ouvindo em quem produz. Então, é um decreto muito possível de ser cumprido e se ele for cumprido, eu tenho certeza que nós vamos reduzir a quantidade de pessoas internadas por conta da Covid-19. Um dos itens citados no decreto e que é uma das maiores mudanças é a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, em vias e em transporte público. O descumprimento implica em multa, no valor de R$ 1.971. É uma questão para proteger a minha saúde e proteger a saúde da coletividade. Porque tem que evitar aglomerações. Claro que é preciso evitar aglomerações. A circulação dos idosos também ficará mais restrita. Fica recomendado o isolamento domiciliar de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, sendo permitido o deslocamento somente para o trabalho, atendimentos de saúde e aquisição de produtos alimentícios e de saúde. Porque o idoso ele tem que ter um cuidado maior, sim, porque das 12 pessoas que já vieram a óbito aqui em Criciúma, todas elas tinham problemas com pressão alta, ou seja, era hipertenso, era diabético, eram idosos. Então essas pessoas têm que ter um cuidado maior, não que elas não podem sair de casa. Recomenda-se que fiquem em casa, mas não é só o ficar em casa. É ter o cuidado, porque a pessoa da família que foi para a rua para trabalhar,
pode trazer o vírus para dentro de casa. Então, é este cuidado que nós temos que ter com essas pessoas e as pessoas também tendo cuidado com a coletividade. Além disso, outras medidas restritivas constam no decreto, como em relação aos estabelecimentos. Serviços de alimentação não essenciais, como os restaurantes, por exemplo, devem funcionar para consumo até às 10 horas da noite e podem permitir permanência no local só até às 11 horas da noite. As mesas deverão ter no máximo 4 pessoas e playgrounds no estabelecimento não podem funcionar. Após as 10 horas da noite, só será autorizado o atendimento em sistema de delivery. Em conveniências e postos de combustíveis, fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas e a aglomeração de pessoas nas dependências e imediações. O descumprimento implica em multa para o cliente e para o estabelecimento. As praças e parques vão funcionar das 6 horas da manhã até as 9 da noite e só será permitida a prática de atividades físico-desportivas, sendo proibida a realização de piqueniques ou passeios coletivos, por exemplo. O prefeito acredita que com essas mudanças e com a colaboração da população no cumprimento às medidas preventivas, as expectativas são positivas para a cidade. Olha, eu espero que daqui 30 dias nós vamos poder enxergar melhor, vislumbrar um horizonte mais longo, em que as condições são melhoradas. Eu penso exatamente nisso. Seguindo este decreto, não tem como piorar. Daqui 30 dias nós vamos ter uma situação melhor. É isso que eu espero. Se a sociedade criciumense colaborar, e a sociedade sul-catarinense também, porque as medidas que são adotadas aqui em Criciúma também, elas são compartilhadas com os prefeitos da região. Se todos fizerem a sua parte, eu tenho certeza que daqui 30 dias nós vamos ter um quadro bem melhor do que esse. E também não será motivo de relaxamento, será motivo para manter essas medidas e, claro, eu sempre digo, a saúde, a vida das pessoas, ela vem em primeiro lugar. Por isso que baixamos o decreto. Mas nós não podemos esquecer da economia, que também é a nossa subsistência. O novo decreto, com todas as medidas, pode ser acessado na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Município, no site da Prefeitura, o criciúma.sc.gov.br. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que concede uma linha de crédito especial para pequenas e médias empresas pagarem suas folhas de salários em meio à crise decorrente do coronavírus. Os deputados também concluíram a votação da MP que alterou regras de assembleias gerais das empresas. O plenário da Câmara aprovou a medida provisória 931, na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo. A MP estende até 7 meses após o término do exercício social o prazo para a realização de assembleias gerais ordinárias por sociedades anônimas, sociedades limitadas e também por cooperativas. Os deputados também aprovaram o texto base da medida provisória 944 de 2020, que cria o programa emergencial de suporte a empregos. A MP propõe a disponibilização de linha de crédito especial de 34 bilhões de reais para financiar a folha salarial de empresas em geral e cooperativas. Segundo o texto, em vez do prazo de 2 meses, que constava na proposta original, o empréstimo poderá financiar os salários e também as verbas trabalhistas por 4 meses. Essas mudanças representam um impacto fiscal extra de 15,5 bilhões de reais. Ainda de acordo com o texto da medida provisória, a União bancará 85% desses empréstimos e os bancos interessados em participar do programa ficarão com os outros 15%. O risco de inadimplência será dividido nessa mesma proporção, 85-15, e será o BNDES o agente financeiro da União. O relator da matéria, deputado Zé Vitor, do PL, propôs ampliar o teto de faturamento das empresas que podem contratar o crédito. Para pedir o empréstimo, o interessado deve ter obtido, em 2019, receita bruta anual superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a 50 milhões. O texto original fixava o limite superior em 10 milhões de reais. O deputado autorizou ainda que sociedades simples, organizações da sociedade civil e empregadores rurais possam aderir ao programa.
Ampliamos o teto de faturamento das empresas de 10 milhões para 50 milhões, possibilitamos uma flexibilização para que as empresas possam tomar recursos em até 100% da sua folha de pagamento, o que permite uma flexibilidade para os empresários e para os empregadores. Também estamos ampliando a data de adesão ao programa até 31 de outubro, importante para esse momento pós-crise, essa saída dessa pandemia. Nós também eliminamos a obrigatoriedade da folha de pagamento ser processada por instituição financeira, o que era um grande entrave para essa medida provisória e talvez justifique muito da dificuldade das empresas tomarem empréstimo. Saibam os senhores que nós temos um universo aí, se considerarmos o antigo faixa de faturamento de 360 mil a 10 milhões, nós temos um universo de 1,5 milhão de empresas, mas com essa obrigatoriedade de se processar a folha de pagamento da empresa na instituição financeira, esse universo caía para 260 mil empresas, o que explica muito da dificuldade das empresas acessarem o crédito. Deputados favoráveis à matéria falaram das dificuldades de ser empresário no Brasil e da necessidade de manter os empregos neste momento em que a pandemia da Covid-19 tem impactado diretamente o setor produtivo. Já a oposição criticou a ampliação do valor da receita bruta para que empresas possam ter acesso ao crédito, alegando que isso poderá diminuir o acesso aos recursos por micro e pequenas empresas. O governo orienta assim, considerando que os requisitos de relevância e urgência estão previstos no artigo 62 da Constituição Federal. O presidente da República, atento à relevância e urgência do momento, editou a medida provisória 944, que destina 34 bilhões de reais para pequenas e médias empresas brasileiras, para dar condições aos pequenos e médios empresários pagarem salários por até 2 meses. Então, tanto no mérito nós somos favoráveis, obviamente, porque a medida é do governo federal. Dizer que a gente sabe da grande dificuldade de ser empresário no nosso país, principalmente agora num momento como esse, né? Em tempos normais, a impressão que tem é que estamos remando a todo momento contra a correnteza, com altas cargas tributárias, altas cargas trabalhistas, todo tipo de burocracia possível. A medida provisória 944, presidente, é aquela famosa que nós temos aí lançado pelo governo para apoio aos empresários, aos empreendedores, vinculados exatamente à manutenção dos empregos. Ou seja, é uma proposta, um projeto, um recurso, uma verba, para que os empresários tenham o fôlego necessário e suficiente para manterem em atividade a sua empresa e, ao mesmo tempo, suportar essa relação com seus empregados. E não demitir. Esse é o compromisso, presidente. Então, nós precisamos valorizar o trabalhador, é claro, mas respeitar o capital. Como dizia o mestre Pasqualini, que é o ideólogo da nossa visão de mundo, da visão trabalhista, que o capital e o trabalho são como irmãos siameses, ou seja, um interdepende do outro. As operações de empréstimo poderão ocorrer até 31 de outubro de 2020, em vez de 30 de junho, como previa a MP original. Embora estranhe que não tenha sido rejeitada, por exemplo, esse dispositivo que aumenta a tributação sobre o setor financeiro, que é evidentemente uma matéria estranha à medida provisória. Mas destacar que se amplia a questão do prazo. Hoje nós estamos no dia 25, senhor presidente. A medida provisória propõe um prazo de adesão ao programa até dia 30 de junho. E o relator agora amplia para 31 de outubro. Isso é muito relevante. O Republicanos encaminha, sim, uma medida de grande importância nesse momento em que os empresários estão no sufoco e os trabalhadores com o risco de perder seus empregos. Então, a medida provisória que, ao mesmo tempo, vem socorrer os empregadores e dar condição para que o empregado continue no emprego até que possamos superar esse momento difícil que estamos passando. O Republicanos encaminha, sim. SMP 944 é mais uma ação do governo Bolsonaro que estende a mão
a todos os empresários e empregados a fim de manter os empregos, enquanto trata a saúde do povo brasileiro. Agora, então, sou a favor, sim, senhor presidente, dessa medida provisória. A seguir, primeira clínica auditiva pública do sul do estado começa a operar nos próximos dias. Começará a funcionar em breve a primeira clínica auditiva pública do sul de Santa Catarina. A reportagem é de Débora Correia. Criciúma passa a contar com um centro de reabilitação auditiva de alta complexidade, com atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Foi inaugurada oficialmente na manhã desta sexta-feira a Clínica de Saúde Auditiva AudioSul. Essa clínica ela vai atender nossa população com audiometria, próteses auditivas. As pessoas, principalmente idosas, se deslocavam a Florianópolis 1, 2, 3 vezes de madrugada, e muitas pessoas dentro do mesmo carro, iam para fazer audiometria e depois para fazer toda a parte da prótese auditiva. Então essa clínica vai atender a região do Vale do Araranguá, região carbonífera, né, e posteriormente outras regiões também. Portanto, ela vai ser de grande valia para toda a nossa região sul. Antes, sem uma clínica na região, como explica o secretário, o atendimento era demorado e desgastante. Através do TFD, tratamento fora do domicílio, eram agendadas em Florianópolis, agendadas de uma forma, como eu disse, muitas vezes tinham que ir 2, 3, 4 vezes para regular o mesmo aparelho auditivo, e isso dava muito desconforto, muito ruim, principalmente para idosos, né? Então agora isso muda e dá essa qualidade de vida. O corpo clínico que vai atuar no local conta com médicos, fonoaudiólogos, psicólogo e assistente social. Um grande avanço para a região, que, segundo o secretário, esperava há anos por esse espaço. Melhor para os pacientes, que não vão precisar se deslocar até Florianópolis. E bom também para as prefeituras. Muda muito, o TFD diminui, os carros na estrada, ambulâncias diminuem, não precisam ficar levando esses pacientes para fora. Isso é qualidade de vida para a nossa população. Conforme o secretário, a inauguração foi nesta sexta-feira, mas a clínica já está em funcionamento. Já está. Ela já está atendendo, já estamos em fase inicial, é claro. Pretendemos dobrar o número de pessoas, porque tem muita gente agendada já, precisando desse atendimento, mas já está atendendo. Os atendimentos serão coordenados pelo governo municipal de Criciúma e a clínica vai contar com um custeio do governo federal. A iniciativa privada investiu, foram 2 médicos, o Dr. Rafael e o Dr. Felipe, e eles investiram a parte toda de investimento. E a parte de custeio, então, vieram de Brasília, do Ministério da Saúde, são em torno de R$80 mil, que eram pagos em Florianópolis, e nós transferimos para serem pagos aqui. Portanto, melhor transferir os recursos do que as pessoas estarem indo para lá, né? Encerra no próximo dia 30 o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano de Criciúma. Confira. Encerra na próxima terça-feira o prazo para pagamento do IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano de Criciúma. A data é bem diferente dos últimos anos. Isso porque o prazo foi prorrogado por conta da pandemia do novo coronavírus. Quando foi decretado todo esse estado de calamidade, uma das ações primeiras que a Secretaria da Fazenda, junto com o prefeito Clésio Salvaro, tomou, foi de fazer uma adequação àquele momento de insegurança gerado pela pandemia e pelo estado de calamidade. A primeira coisa que a gente pensou foi nas finanças. E quando a gente pensa em finanças, tem que pensar muito no contribuinte. E a primeira medida que a gente tomou foi, pensando no contribuinte, pessoa física ou jurídica, nós tínhamos que ter uma medida que gerasse algum conforto econômico naquele momento para as famílias e para as CNPJs. Aí a decisão foi de
prorrogar por 90 dias todos os vencimentos de taxas e impostos municipais a partir de 31 de março. O secretário lembra que o contribuinte precisa estar atento ao novo prazo. Então nós vamos ter agora a primeira experiência do primeiro 90 dias, ou seja, todos os impostos vencidos, seja ISS, alvarás, taxa de lixo e o famoso IPTU, o que venceria em 31 de março vai vencer agora terça-feira, 30 de junho, e também vai vencer o mês de junho. Então nós vamos pagar 2 parcelas, os contribuintes pagarão 2 parcelas agora neste período. Para quem já tem em mãos o boleto que venceu em março, não tem problema. É possível pagar agora sem a cobrança de juros e multas. A vantagem que tem é a seguinte, não tem nenhum acréscimo em cima da prestação. Então, aquela parcela vencida 31 de março permanece no mesmo valor, inclusive serve a mesma guia, o mesmo boleto gerado lá, embora com vencimento 31/3, o banco recebe sem cobrar juros e nem multas na terça-feira até terça-feira, dia 30 de junho. Em época de pandemia, o secretário comenta que a arrecadação do município tem surpreendido. Estranhamente, assim, a gente tem acompanhado um comportamento muito interessante dos nossos contribuintes. Uma boa parcela dos contribuintes do município ignoraram essa prorrogação e mantiveram seus pagamentos em dia. Então, nós temos historicamente uma inadimplência de cerca de 20% dos contribuintes não consegue, por algum motivo, pagar os seus impostos dentro do exercício. Nós estamos hoje com uma inadimplência em torno de 40%. Que não é inadimplência, né? Porque na verdade estava tudo suspenso e nós vamos medir realmente o comportamento e o efeito que essa pandemia vai trazer para Criciúma. Nós vamos estar medindo através dos nossos contribuintes conforme a adesão de pagamento dessa parcela que está vencendo agora dia 30. Mas pelo comportamento que a gente está percebendo, eu creio que a gente vai atingir os mesmos patamares de anos anteriores, considerados anos normais sob o ponto de vista econômico. Mas, apesar das boas perspectivas, ainda não dá para falar em uma expectativa de arrecadação. Segundo o secretário, só será possível estimar a capacidade de pagamento da população após o vencimento do prazo. Posso falar sobre isso depois de terça, quando realmente a gente puder medir a adesão, porque aquele que aderiu à prorrogação, a gente não sabe se ele está empregado, se ele perdeu seu emprego, a gente desconhece qual é a capacidade dele. Então nós vamos estar conhecendo pela adimplência que teremos agora na terça-feira, dia 30. A seguir, projeto Heróis Usam Máscaras cresce em todo o território nacional. Você já ouviu falar do projeto Heróis Usam Máscaras? Em época de pandemia, o programa financiado pela iniciativa privada vem crescendo em todo o território nacional. Elas não têm superpoderes, não voam e não combatem vilões, mas todos aqui usam máscaras e são heróis. São pessoas de todo o Brasil que fazem parte do projeto Heróis Usam Máscara. A iniciativa é financiada pelos 3 maiores bancos do país e tem como meta distribuir 10 milhões de máscaras para pessoas carentes. Então a máscara virou um item absolutamente obrigatório, né, no Brasil e no mundo, para poder minimizar essa transmissão. Então é uma questão de saúde muito importante. Na outra
outra ponta da cadeia, o projeto também estimula o empreendedorismo. A confecção das máscaras é feita por costureiras de todo o Brasil. Cada uma recebe R$ 2,00 por peça, o que dá em média R$ 100 por dia de trabalho. A gente gerou renda para 5 mil costureiras no Brasil inteiro, que é na ponta quem de fato está recebendo esse benefício. A gente tem recebido mensagens absolutamente incríveis falando que isso fez a diferença para a sobrevivência da família, porque foi um dinheiro que entrou relativo ao trabalho dela. O projeto está presente em 20 estados brasileiros. E em São Paulo, a favela Heliópolis é um dos locais que faz parte da rede de produção de máscaras. A comunidade, que foi criada na década de 70, tem hoje cerca de 200 mil habitantes. Ele veio num momento em que gera renda, trabalho e renda para essas mulheres, porque algumas delas já estavam ficando doentes por conta de depressão e também a questão financeira, né? Como muitas perderam o emprego, esse projeto veio a contribuir na renda familiar. Ao todo, 65 mulheres de Heliópolis foram selecionadas para esse trabalho. A maioria produz em esquema home office. A dona Antônia é uma delas e com sua velha companheira de 25 anos, ela chega a produzir 300 máscaras por dia. O projeto não só ajudou a ganhar dinheiro, mas principalmente a recuperar a autoestima. Estava entrando numa depressão. Eu falei pro meu marido, eu não aguento mais não ficar parada. Eu saí, aí encontrei essa amiga minha. Aí ela falou, Tânia, você quer fazer máscara? Eu falei, quero. Eu acordo 5 horas da manhã, feliz da vida. Aí eu sei que eu peguei a primeira vez, gostei, entreguei, deu tudo certo. E aí já estou chegando mais de 5 mil máscaras. Menos de um mês. E até as mulheres que não têm máquina de costura em casa podem participar desse projeto. A solução encontrada foi essa estrutura aqui. Ela é uma carreta adaptada. Nós vamos entrar agora e mostrar o que tem do lado de dentro. E aqui a gente pode perceber que funciona uma confecção industrial adaptada. São 14 máquinas e 14 mulheres. Muitas delas estavam desempregadas e sem renda. Com o projeto, podem costurar as máscaras e garantir o sustento. A dona Edileuza diz que o apoio veio na hora que ela mais precisava. O dinheiro das máscaras ajuda muito nas contas de casa. Estava sem renda nenhuma mesmo. Muito bom. Mas o principal é saber que ela também está ajudando outras pessoas a se protegerem nessa pandemia. E ajudar pessoas necessitadas é mesmo coisa de super-herói. A heroína. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana no sul de Santa Catarina. Segunda-feira, empossados novo secretário de Desenvolvimento Econômico e novo presidente da Junta Comercial de Santa Catarina. Uma das missões da Secretaria é estabelecer e desenvolver ainda mais o setor produtivo, criar novas oportunidades de negócio e principalmente atrelar a inovação com as novas conquistas que o mercado precisa após pandemia. A Jusesc já avançou muito, hoje a Jusesc é 100% digital, uma referência no Estado, mas ser referência no Estado a gente tem um desafio maior, que é manter a referência. Tigre apresentou o meia atacante Jean Dias. Atleta já está treinando com o Grupo Carvoeiro. Me sinto feliz, Feliz em poder fazer aquilo que eu amo, num excelente clube, num grande clube. Estou muito feliz em poder retornar. Terça-feira, prefeito de Criciúma cobra responsabilidade junto à população e alerta. Se os números de infectados continuar subindo, vai impor novas medidas restritivas na cidade. Não saia de casa, toma as medidas. Cristo, de 11, 10 morreram com esses problemas. É preciso dizer mais o quê? Desenhar aqui no papel? Mesmo prometendo não demitir durante a pandemia, Banco Espanhol desliga funcionária e gera protesto em Criciúma. E para nossa surpresa, agora no início do mês, o Santander começou a demitir no país inteiro, alegando que o compromisso deles era só até maio. Quarta-feira, atropelamento e morte de ciclista de 13 anos reacende antiga discussão em Criciúma. Aí tem aquela questão, o menino estava na calçada, o menino estava no corredor. Não, isso não importa onde o menino estava, o menino partiu. Agora eu te pergunto, se tivesse uma ciclovia, certamente ele estaria na ciclovia. Atual chefe da Casa Civil catarinense é citado em depoimento e será ouvido por deputados estaduais na CPI dos respiradores artificiais. Sabe o que o Ministério Público está dizendo? Que o senhor conversava com o secretário da Casa Civil sobre o problema da compra dos respiradores. A
mas isso não procede. Senhores deputados, isso é gravíssimo. Quinta-feira, Casa do Empreendedor amplia serviços em Criciúma. Todas as informações acerca de negócios que o empresário precisa, né, tirar suas dúvidas, como eu gerencio minha empresa. Então tudo isso agora na Casa do Empreendedor tem, quer dizer, num único local ele tem todas as informações que necessita para o seu processo. Governador Carlos Moisés e ministro Ricardo Salles debatem soluções ambientais para Santa Catarina. O presidente determinou que nós viéssemos aqui para fazer a cessão do Parque Ecológico do Córrego Grande para o município e também iniciássemos as medidas para a transferência definitiva desse patrimônio da União para a municipalidade. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, pertinho do meio-dia, com mais uma edição do Boletim Primavera, se Deus assim permitir. Boa noite!